Olá pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Dando continuidade aos cordados, falamos na aula anterior sobre o grupo dos peixes. Hoje falaremos sobre o grupo dos anfíbios, beleza? Vamos lá, pegando um caderninho, uma caneta, para que você possa anotar algumas especificidades, ok? Vamos lá. Iniciando, vamos falar sobre as características gerais e, claro, eu não vou aprofundar sobre determinadas espécies. Então, existem algumas espécies, então eu vou falar de forma geral sobre os anfíbios. Na realidade, os anfíbios seria a transição do meio aquático para o meio terrestre, ok? Tanto que eles têm uma dependência ainda muito grande da água. Até para se reproduzir, eles dependem da água. Vamos lá. Características gerais. Primeiro, os grupos dos vertebrados a ocupar o ambiente terrestre. A pele ela é extremamente fina, tá? E os ovos eles não possuem casca, ok? Claro, se a reprodução vai ocorrer na água, esses ovos eles vão estar na água. E na água esses ovos não tem como se desidratarem, ok? Anfíbios, aqui está a descrição da palavra anfíbios, vamos dizer assim. Anfis significa dois e bio, vida. Professor, seria duas vidas que ele tem? Olha só, se você matar ele não vai, não é que ele vai ressuscitar não, beleza? O que vai acontecer é o seguinte, essas duas vidas que fala os anfíbios, é que ele tem uma vida, uma parte da vida dele vai ocorrer, em algumas espécies, claro, vai ocorrer na água, e outra no ambiente terrestre. Então metade, um pedacinho da vida vai ocorrer na água, outra no ambiente terrestre. Mas esses anfíbios vêm da dependência do ambiente aquático, beleza? São organismos que vivem no ambiente terrestre, mas têm uma dependência desse ambiente aquático. Vamos lá. Características gerais ainda. A maioria é tetrápoda, quer dizer, eles possuem 4 patas, ok? Adaptados ao salto. Alguns, claro, possuem ventosas adesivas, não são todos que possuem as ventosas adesivas. Na ponta dos dedos eles possuem algumas ventosas que eles podem subir em árvores, em paredes, mas aí não é característica de todos, só de alguns. Então, tetrápodes, vertebrados que possuem 4 patas. Características gerais ainda: pele flexível, fina, lisa e úmida, ok? Rica em glândulas pecilotérmicos, quer dizer, são animais que a sua temperatura vai variar de acordo com o ambiente, ok? Então, se o ambiente variar a temperatura do corpo desses organismos também vão variar. A gente chama de pecilotérmicos ou ectotérmicos. A gente pode chamar também de animais de sangue frio, tá? Então, esses animais que ocorrem essa variação, a gente já viu isso também nos peixes. Então, os peixes também são pecilotérmicos, tanto os peixes quanto os anfíbios. A gente vai falar ainda dos répteis, mas os répteis também são pecilotérmicos, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Classificação. Então os anfíbios eles possuem também uma classificação. Existem 3 grupos dentro dos anfíbios: os anuros, os urodelos e os ápodes, ok? Então cerca de 4.000 espécies conhecidas no mundo, 250 espécies só na Amazônia. Falando sobre a primeira classe, os anuros, quer dizer, são tetrápodes, eles possuem 4 patas e eles não possuem cauda. Que a gente poderia falar aí? Perereca, rãs e os sapos, ok? Tem uma diferença entre eles, tá? Então as pererecas geralmente são organismos arborívoros. Então eles vivem em árvores, eles conseguem subir em paredes. Então quando você verificar em um organismo que você chama de sapo, tá? Porque está acostumado a chamar tudo de sapo, mas não é tudo sapo. O sapo tem a sua característica. Então, as pererecas possuem ventosas em suas patas, tá? Quando possuir ventosas, são pererecas. Quando possuir membranas interdigitais, na realidade, esses organismos aí chamados de rãs, nas suas patas traseiras, eles possuem interdigitais, são peles, tá? Lembra do pé de pato? Pé de pato que tu usa para nadar? Não tem uma região
chamada de interdigital, essa região aqui, essa pelezinha, vai facilitar na realidade a natação. Então quer dizer que é um organismo específico para o ambiente aquático, tá? Então está bem adaptado ali para o ambiente aquático, para que ele consiga nadar. Enquanto o sapo, ele não possui essa estrutura aí, ele não possui nem a ventosa, nem possuem também essas patas com interdigitais, tá? E o sapo também não possui patas alongadas, então ele não consegue pular de forma muito, vamos dizer assim, longa. Ele não possui essa estrutura bem desenvolvida. Então, a vivência, claro, dos sapos, geralmente em ambientes terrestres, úmidos, mais terrestres, beleza? Olha só, a gente falou sobre os anuros. Então, qual é a característica dos anuros? Possuem 4 patas, mas eles têm a ausência da cauda, beleza? Já os urodelos, eles possuem as 4 patas, mas a gente encontra já a presença de uma cauda. Quem está classificado aí são as salamandras. Então, as salamandras, os axoletes, os tritões. Então, são estruturas assim que são organismos muito, muito bonitos, tá? E que possuem um corpo alongado e possuem, claro, uma cauda. Então, professor, a classificação está relacionado à presença ou não de cauda também. Então, por quê? Porque o próximo que a gente vai falar, ele não possui essas patas. E aí, claro, vai receber essa denominação. Então, geralmente, todas as classes dos organismos estão se referindo ou à locomoção, ou à formação das patas. Nesse caso aqui dos anfíbios, a presença ou não de cauda, ou a presença ou não desses órgãos que a gente chama de órgãos pendiculares, tá? Membros superiores, membros inferiores, tá? Esse pendicular vem de pêndulo, algo que está pendurado, então os braços, as pernas, ok? Então essa classificação está voltada mais para as patas e para a cauda, a presença ou não. Olha só, agora a gente vai falar sobre os ápodes. Ápodes não possuem patas. Então ele só possui o corpo cilíndrico e aqui a gente vai encontrar a chamada cobra cega, né? Ou então a gente chama ela também de cecília, beleza? Então a cobra cega também é chamada de cecília. Cega, entre aspas, ela possui uma estrutura, ela possui ocelos que ela consegue sentir, na realidade, ter a sensibilidade da presença de luminosidade. Não são olhos, são ocelos, tá? Então são estruturas que elas conseguem ainda perceber, mas não conseguem formar a imagem, beleza? Olha só. Agora a gente está falando de uma forma geral, falou um pouquinho sobre as características de cada um dos grupos ali, e agora a gente está falando sobre, forma geral, a digestão. Então, eles são carnívoros, possuem a língua presa anteriormente, alguns possuem uma estrutura que conseguem fazer com que eles consigam lançar a sua língua para que eles possam se alimentar, tá? E essa língua, ela tem, claro, uma aderência, ela é pegajosa, e aí ela vai conseguir, vamos dizer assim, captar esses organismos, beleza? Então, assim, carnívoros, língua presa anteriormente e aderente e pegajosa. Mas não é uma estrutura que é comum a todos, tá? É de forma geral. Então, assim, continuando sobre a digestão, então, sistema digestório vai ser completo, tá? Então vai possuir uma boca e vai possuir uma cloaca. A cloaca, lembrando, ou vai ser boca ou ânus, ou vai ser boca ou cloaca. No caso dos anfíbios vai ser uma cloaca. Por quê? Porque essa cloaca, ela tem duas funções. Ela tem tanto a função de excreção, como também vai ter a função da reprodução. Beleza? Então está mostrando aqui os órgãos internos de um anfíbio. Vamos passar. Respiração. Olha só, quando a gente fala em respiração, a gente vai encontrar nos anfíbios os 3 tipos de respiração. Respiração cutânea, respiração pulmonar e respiração branquial. Beleza? Respiração branquial, isso vai ser, claro, dependendo da espécie.
Falando do sapo em específico, o sapo ele vai ter primeiro uma vida larval, que a gente chama de girino, e nessa vida larval que ele vai ter inicial, ele vai respirar através de brânquias, como se fossem peixes, tá? À medida que ele vai passando por metamorfose, o seu corpo vai se modificando, vai saindo, claro, os membros, ele vai mudando essa sua respiração branquial para uma respiração pulmonar. E aí ele consegue sair da água, só que a respiração pulmonar dos anfíbios, ela é muito primitiva, é muito simples. Então, o que é que vai acontecer? Esse organismo agora, ele precisa de algo para auxiliar a sua respiração. O que é que ele faz? Respira pela pele. Então, a gente vai encontrar também nesses organismos a respiração chamada de cutânea. Então, ele vai respirar em determinada fase da sua vida por brânquias e depois pela pele, cutânea, e também por pulmões que são primitivos, tá? Então, brânquias, pulmões e pele são os tipos de respiração que a gente encontra nos anfíbios, dependendo de determinada fase da vida que ele está, beleza? Então, olha só. Está falando sobre a circulação sanguínea. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou na aula sobre os peixes que o coração dos peixes possuía apenas duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Aqui já é diferente, tá? Então, quando a gente fala sobre os anfíbios, o coração dos anfíbios já possui 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, tá? Então, assim, fechada, circulação fechada, então ela não vai entrar em lâmelas, em lugares onde essa conexão das veias ela vai parar para depois encontrar outra conexão, tá? Então ela vai diretamente para o coração e ela vai circular. Então a gente vai chamar de circulação fechada. Circulação dupla. Dupla por quê? Porque o sangue vai passar 2 vezes no coração, tá? Ele vem para o coração, ele vai para o pulmão, ele vai ser oxigenado no pulmão e volta novamente para o coração. Então vai passar 2 vezes no coração. Quando isso ocorre, a gente chama de circulação dupla. Isso ocorre com a gente também, tá? Então no coração da gente vai ter essa mesma função aí. Vai para o pulmão, vai ser oxigenado e depois volta para o coração. Então vai passar 2 vezes no coração. Então, dupla. Incompleta. Olha só, quando a gente está falando sobre incompleta, é porque o sangue ele se misturou. O sangue rico em gás carbônico e o sangue rico em oxigênio. Quando eles se misturam, a gente diz que não foi completa, foi incompleta. Beleza? Professor, mas onde ele vai se misturar? Aqui. Ele só possui um ventrículo. Do átrio, o sangue vai para o ventrículo. Como ele só possui um ventrículo, está havendo ali uma mistura do sangue, que a gente chama de sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Beleza? Então, circulação fechada, dupla e incompleta. Circulação dupla é aquela em que o sangue passa 2 vezes no coração. Beleza? E a circulação dita como incompleta é quando ocorre a mistura entre o sangue venoso e o arterial dentro do coração. Órgãos sensoriais. Então, ele vai possuir uma visão, na sua grande maioria, bem desenvolvida, né? Visão desenvolvida, vai possuir glândulas lacrimais, vai possuir pálpebras, coisas que a gente não encontrava nos peixes. Os peixes não possuem pálpebras, tá? Então já é uma evolução aí. Ele consegue escutar. Aí fala sobre a fala. Quando se fala sobre a fala, claro que ele não vai falar, mas ele vai conseguir emitir sons, tá? Sons que muitas vezes vão servir para atrair a fêmea. Exemplo, os machos. Os machos coacham e as fêmeas não coacham. Por isso que eles são dioicos. Existe o macho e a fêmea e existe o chamado dimorfismo sexual. Por quê? Porque só quem vai coachar vai ser o macho, não vai ser a fêmea. Qual é a função do coachar? É chamar, atrair, nesse caso aí, a fêmea, tá? Então, audição e fala seria o coachar, ouvidos desenvolvidos e eles produzem som através... eles coacham, então eles produzem som. A reprodução deles, ok? Então assim, dependendo do grupo que a gente está falando, a fecundação vai ser externa ou interna, tá? Então
já está falando aqui sobre os anuros. Não sei se vocês lembram dos anuros. Os anuros são aqueles tetrápodes que não possuem cauda. A gente encontrou ali sapos, rãs e as pererecas, beleza? Então assim, eles dependem da água. O ritual pré-nupcial, então ele vai atrair através do coachar. Ele vai se posicionar no dorso da fêmea, tá? Numa posição que a gente chama de amplexo. E essa posição, o amplexo, vai estimular, na realidade, a liberação do óvulo. Quando a fêmea libera o óvulo, o macho vai liberar também o espermatozoide. Lembrando, esse organismo aqui, ele não possui uma estrutura para introduzir na fêmea o material genético. Então o que é que vai ocorrer? Ele vai dar aquele abraço na fêmea, vai estimular para que ela possa liberar os seus óvulos e ele libera o espermatozoide. Isso vai cair na água e a fecundação ocorre dentro da água, beleza? Então fecundação externa, ok? Isso ocorre com os anuros, o grupo dos anuros. Tem grupos que conseguem realizar, na realidade, essa fecundação interna, esse desenvolvimento interno, mesmo sem possuir esse órgão inoculador, tá? Por quê? Porque a fêmea, nesse caso aí, consegue sugar, vamos dizer assim, com a sua cloaca, o material genético que foi depositado ali pelo macho, beleza? Então vamos lá. Ainda falando sobre a reprodução dos anuros, tá? A fecundação é externa, o desenvolvimento ele é indireto porque ocorre a formação de larvas e aí tem toda uma metamorfose, e nesse caso a gente chama de desenvolvimento indireto. Se não tivesse nenhuma metamorfose, o desenvolvimento ele era direto, beleza? Então dimorfismo sexual, que eu falei para vocês, tem a diferença, por quê? Porque as fêmeas elas não coacham, quem coacha são os machos, beleza? Então se está coachando é porque é macho. Isso é um dimorfismo sexual. Olha só. Metamorfose completa está falando sobre toda aquela estrutura. A posição chamada de amplexo, a liberação dos óvulos, a liberação do espermatozoide, a fecundação vai ocorrer dentro da água, vai dar origem a larvas que a gente chama de girino, tá? As larvas vão sofrer metamorfose, elas vão desenvolver os membros, tá? E aí, claro, depois de um tempo, vai haver toda a modificação respiratória e a saída da água para o meio terrestre, tá? Mas elas vão viver ainda, continuar vivendo em ambientes úmidos. Lembrando o seguinte, os anfíbios eles vivem em ambientes úmidos porque eles têm a pele muito fina. Lembra? Eles realizam a respiração através da pele. Então, se ele ficar num ambiente seco, ele vai desidratar e vai morrer, tá? Então, lembrando, ele ainda não é um organismo totalmente adaptado para o ambiente terrestre. Nem em todos os locais que a gente vai encontrar os anfíbios, não. São organismos que dependem da água e de lugares úmidos. Por quê? Porque possui a pele muito fina, ele respira também pela pele, beleza? Olha só, aí está falando sobre a reprodução dos ápodes e dos urodelos, que tem a sua diferença dos anuros, tá? Então, a organização vai ter um órgão copulador, no caso aí, esse órgão copulador vai ser na cobra cega, beleza? A cobra cega vai possuir ali o seu órgão inoculador, e aí ele vai fazer com que ocorra a fecundação, nesse caso aí, interna. Beleza? Então, o desenvolvimento vai ser ovovivíparos e ovíparos. Eu não sei se vocês lembram, mas ovovivíparos é o desenvolvimento dentro de um ovo, mas o ovo está dentro da fêmea. Beleza? E os ovíparos, na realidade, são os ovos que estão fora do corpo da fêmea se desenvolvendo. Ok? Então, filhotes de cobra cega, está mostrando aqui a imagem, também o de salamandra. Lembrando que na salamandra, ela não possui, nesse caso aí, esse órgão que a gente encontra na cobra cega, esse órgão inoculador. A salamandra, ela consegue sugar através de sua cloaca o material genético que foi liberado do macho, beleza? Então, dessa forma, ela consegue fazer com que ocorra a fecundação interna, beleza? Olha só, fatos interessantes sobre os anfíbios. Essa aula ela é bem simples, tá?
Estou falando só sobre algumas características e, claro, eu não vou aprofundar porque eu não vou falar sobre espécies específicas. Estamos falando só de forma geral, tá? Então, já estamos finalizando a aula e eu coloquei aqui para vocês alguns fatos interessantes sobre os anfíbios. Vamos lá. Os anfíbios são um elo crucial na cadeia evolutiva entre peixes que habitam a água e os vertebrados que habitam a terra. Eles também têm um pulmão primitivo, comparado com outros vertebrados, ligando-se à evolução dos vertebrados iniciais. Ele está falando sobre os primeiros organismos a conquistar, vamos dizer assim, um ambiente terrestre. Tá? Foi encontrado um fóssil chamado Tiktaalik, que seria esse elo perdido aí, essa transição. Então tem características de um peixe, mas ele possui nadadeiras bem desenvolvidas, respiração provavelmente pulmonar, e ele conseguiu sair na realidade da água e conseguiu viver também nessa transição. Então, de acordo com alguns cientistas, esse seria esse elo perdido de transição da água para a terra, tá? A gente deram o nome a esse organismo de Tiktaalik, beleza? Continuando sobre os fatos interessantes, primeiros anfíbios a aparecerem na Terra há mais de 370 milhões de anos durante o período Devoniano. A salamandra gigante chinesa é o maior anfíbio conhecido, atingindo 180 centímetros. O menor anfíbio é um sapo conhecido como Paedophile amaerensis. A vista é complicada para ler, mas beleza, medindo aproximadamente 7,7 milímetros, então bem pequenininho mesmo. Existem mais de 6.000 espécies de anfíbios conhecidos em todo o planeta. O ramo da ciência que estuda os répteis e os anfíbios é conhecido como herpetologia, beleza? Os anfíbios são uma das espécies mais afetadas devido à poluição da água e do ar, e também por causa do aquecimento global. Então os ambientes que vão ficando secos, esses anfíbios não conseguem sobreviver nesses ambientes secos. Então por quê? Porque eles necessitam da presença de água, tanto para reproduzir, mas também que eles possam ficar nos ambientes úmidos. Beleza? Então o aquecimento global, consequentemente, vai afetar a reprodução e o desenvolvimento desses organismos. Então, nós agora vamos para a atividade de fixação. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os anfíbios e anexar no caderno de atividade de ciências, ok? Você vai procurar lá informações sobre os anfíbios, você vai fazer a sua pesquisa, você pode até escrever no próprio caderno se você quiser, tá? Mas se você conseguiu, imprimiu, não sei, você vai ter que anexar essa pesquisa ao caderno de ciências, beleza? Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.